Assista agora. Ponto Final. Ponto Final. Oferecimento. Gráfica Amager. Alta qualidade em impressões gráficas. Olá, o nosso entrevistado hoje é o médico Dr. Ademar Gardini. Este já percorreu a metade do mundo. Doutor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Ismael. Antes de tudo, muito obrigado pela oportunidade que você me dá de estar aqui presente para conversarmos sobre esse assunto que eu acho muito interessante. Doutor, eu quero começar falando dos Estados Unidos e do Japão. Fale para nós o contraste existente entre esses dois países de primeiro mundo. Como países de primeiro mundo, eles estão muito avançados, mas os Estados Unidos é um país mais recente, mais novo. O Japão é milenar, então já existe uma tradição que vem de muitas gerações. Mas o Japão me chamou muita atenção pela limpeza, pela organização, pela disciplina do povo e pela segurança. Você pode, Ismael, andar no centro de Tóquio 2 horas da manhã tranquilamente. Começa que a polícia em nenhum lugar do Japão usa arma. Não há necessidade, porque não tem ocorrências em que há necessidade do emprego de armas, a não ser, muitas vezes, a polícia política. Agora, o que chama muita atenção, e isso daí nós recomendamos, principalmente para as pessoas que vão a esses dois países, uma coisa muito interessante. Nos Estados Unidos existe uma coisa que chama tip. Tip é gorjeta. Em todo lugar que você for, não se esqueça de dar gorjeta, porque em alguns lugares você vai ser até maltratado. Por exemplo, táxi em Nova York. Se você não der gorjeta, eles vão te xingar. O motorista vai te xingar. No Japão, não dê gorjeta de maneira alguma, porque em qualquer situação que você der gorjeta, o japonês ele vai ficar bravo com você, porque ele vai interpretar aquilo como sendo uma esmola. Então são esses contrastes interessantes que nós vemos nos dois países. Doutor, nos Estados Unidos vamos para o México. As curiosidades do México, doutor. O México é um país histórico muito interessante, muita história, e existem algumas coisas que chamam muito a atenção lá. Por exemplo, as cidades mais antigas que existiam antes de Cristo, por exemplo, a cidade dos Maias. Nos arredores da cidade do México, tem a antiga cidade dos Aztecas, com a pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua. E eu me senti muito seguro no México. Eu estive lá o ano passado, foi a segunda vez que eu estive no México, porque em todos os lugares que eu fui, eu e minha família, nós sentimos muita segurança. Existe uma polícia municipal, uma polícia estadual, uma polícia federal. A polícia municipal pertence às cidades, a estadual é que faz a fiscalização, principalmente em rodovia, e a federal cuida dessa parte de droga, de tráfico. Todos os policiais, todos, não só do município, como do estado e federal, eles não usam revólver na cinta, eles portam metralhadoras. Em todo lugar que você for, você vai sentir essa segurança. Muito bem. Agora vamos aterrissar na Ásia, doutor. O que mais chamou a atenção do doutor Ademar lá na Ásia? Bom, eu estive na Ásia, na China, no Japão, na Tailândia e Singapura. A Tailândia é um país muito exótico, muito interessante para se conhecer e olhar bem os detalhes históricos e também como aquele pessoal vive. Por exemplo, o rei lá chama Ra.
Ra. O Ra, ele tem uma esposa oficial e existe também as esposas concubinas. Para você ter uma ideia, ele tem 300 concubinas. Eu não sei como que faz. Mas... 300. E as concubinas, elas são consideradas sagradas. Por exemplo, ninguém, nem turista, e a pessoa do povo pode tocar numa daquelas concubinas, porque sabe o que acontece com ele? Ele é condenado à morte, porque elas são consideradas sagradas. No conjunto do Palácio Imperial, que chama Vaprapreu, existe um templo budista onde tem um Buda. Esse Buda tem no seu corpo, aparecendo, 300 esmeraldas e fica exposto e ninguém toca. É uma coisa muito interessante. Agora, o que me chamou também a atenção na Ásia foi Singapura. Singapura é um país pequeno, mas faz parte daquilo que nós chamamos de tigres asiáticos. E lá, consumo de droga não existe. Você sabe por quê, Ismael? O traficante, ele é condenado à morte, que for pego com droga. E se por acaso algum usuário for pego, ele vai para a cadeia, ele não fica preso, ele recebe 100 chibatadas. Nossa. E é solto, para aprender a não usar droga mais. Quando eu estive lá, há uns 20 anos atrás, o presidente lá era um colega meu, médico ginecologista. Certo. E lá, em Singapura, todas as pessoas são obrigadas a servir o exército, moços e moças. Coisa interessante, Isso é né? interessante. E o senhor teve também na Coreia, doutor? Não, Coreia não estive. Agora, os nossos comerciais. Daqui a pouco eu volto. Voltamos em instantes com Ponto Final.